Coríntios 12, do 4 ao 11. Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Olha aí. Olha o que Deus já quer falar conosco para expandir o seu potencial. Ele não quer você ignorante no assunto, não. Vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Por isso, eu lhe afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer: Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Estão entendendo a palavra? É bem devagarinho para entendermos o raciocínio do nosso apóstolo Paulo. Ele afirma que ninguém pode dizer que Jesus não presta, que Jesus não serve, que Jesus não faz, se estiver no Espírito. Só tem coragem de dizer isso se não estiver no Espírito. É isso que ele quer dizer aqui. E ninguém pode dizer que Jesus é Senhor a não ser pelo Espírito Santo. Porque eu creio que o meu Jesus, ele sofreu naquela cruz para me alcançar, porque eu não tinha nada mesmo para dar para ele, só pecado. Então, eu creio nessa verdade. E é através do Espírito Santo que nós podemos dizer que ele é Senhor. Amém? 4. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dado a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, fé. Pelo mesmo Espírito, a outro, dons de curar. E pelo único Espírito, a outro, poder para operar milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A outro, variedades de línguas. E ainda a outro, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito. Diga, pelo mesmo e único Espírito. No 3, vocês vão falar um pouquinho mais forte. 1, 2, 3. E ele a distribui individualmente a cada um como quer. Entendido? Podem se assentar. Eu poderia ir embora. Não precisava falar mais nada. Porque a gente lendo a palavra, a gente já entende o recado. Não é mesmo? Mas o Senhor quer ativar o seu potencial para expandir territórios para novas conquistas. O dom é uma habilidade especial concedida por Deus para realizar algo específico. Dom é uma habilidade especial
dada por Deus. Se você acha que você não tem dom, você vai achar hoje o seu dom. Porque o Senhor dá a todos os dons. É concedido por Ele para realizar algo específico. O Senhor pode me usar de uma forma, mas pode usar a pastora Diane de outra forma. Porque Ele é Deus, mas é pelo mesmo Espírito. Não tem um Espírito para mim atuando na minha vida e outro na pastora Dione, é o mesmo. Senão haveria uma confusão. Haveria uma confusão. Além de confusão, haveria competição. Porque o meu espírito tinha que ser mais forte do que o da bispa. Mas o Senhor, Ele deu habilidades especial para cada um de nós para realizar algo específico. Por isso que em 1 Coríntios 12, do 4 ao 11, você lendo bem pausadamente, você vai entender o que Ele quer sobre você. Se você ainda não entendeu o que o Senhor quer de você, hoje Ele está aqui prontinho para falar e você, eu sugiro que esteja prontinho para ouvir. Amém? Mas existem listas. Existem alguns dons, como foi dito aqui já. Uns é palavra de sabedoria, outros de conhecimento, outros de fé. E é tudo pelo mesmo Espírito. Outros dons de curar, outros poder de operar milagres. Vocês não foram no congresso que nós fomos em novembro. Mas nós temos apóstolos na nossa cobertura que têm esse dom de operar milagres. E pernas tortas, elas são alinhadas diante dos nossos olhos. Esse olho aqui, como diz o ditado, que a terra há de comer. Eu espero que não seja isso, eu quero ser arrebatada, sabe? Eu quero, assim, ser levada, assim, num piscar de olhos, não está mais aqui, já está encontrando com o Cordeiro. Ai, que delícia. Eu creio nessa verdade, porque está escrito na palavra. Amém? Mas nós queremos listar alguns dons também nas cartas de Romanos 12, do 6 ao 8. Ele já começa nessa carta aqui falando que é para a gente renovar a mente, não se amoldar aos padrões deste mundo, não se transformar na renovação dessa mente para experimentar e comprovar a boa e agradável, perfeita vontade de Deus, certo? Mas lá em 12, a partir do 6 e ao 8, está escrito assim: temos diferentes dons, de acordo com a graça, diga graça. Mais uma vez. Isso, que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que faça isso. Tem gente que tem o dom de dar o ânimo. Às vezes a gente está tão capenga. E quem tem esse dom, às vezes também está meio. Mas é dom. E o Senhor que deu, através da sua graça, pelo mesmo Espírito. Mas se é dar ânimo, assim o faça. Se é contribuir, que contribua e generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria.
Aqui nós estamos listando alguns dons. É Romanos 12, do 6 ao 8. É que eu estou lendo na Bíblia, porque eu não perco o meu raciocínio, tá? Se eu ler ali, aí eu tenho que voltar para cá. Mas aqui estamos listando alguns dons, dons de profeta, de ensino, de exortação, de serviço, e como eles devem ser usados. Eles devem ser usados de forma como foi te dado. E é pela graça. Não é para a gente se enaltecer, não. Não é para a gente se envaidecer. É para a gente fazer conforme o Senhor pede para a gente fazer. Se é para contribuir, que contribua generosamente. Se é para dar ânimo, que assim faça. Se é para profetizar, profetize na proporção da sua fé. Se é para servir, sirva. É assim que o Senhor está listando. Mas lá em Efésios 4, do 11 ao 13, ele também deu alguns dons aos líderes. E aí está escrito assim: e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Entende por que você tem pastor? Está entendendo por que você tem líder? Está entendendo por que tem alguém para te direcionar? Porque aqui o apóstolo Paulo, aos Efésios, né? A carta dele para a igreja de Efésios, está dizendo que ele tem esses dons para estas pessoas a fim de preparar os santos. Diga, eu sou santo. Mas diga com força. O inimigo quer que você não acredite nisso não, viu? Mesmo porque ele envia alguns enviados lá, dele mesmo, dizendo, quer ser santo agora? E você vai dizer, sim. É para isso que eu me preparo na minha vida cristã, para ser santo. Porque tem gente que vê você de uma forma em casa, e quando você sai para a igreja, está falando, já vai a crentinha lá? Já vai a santinha? É isso que o inimigo quer que você acredite, nas mentiras dele. Mas a cada vez que você vem para a igreja, que você vai para a célula, que você vem para a oração, que você vai para algum comando, congresso, seminário, para algum lugar que o teu líder está te orientando, é justamente a fim de preparar você como santo para a obra do ministério e para que o corpo de Cristo seja edificado até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, chegando à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Sabe o que é ser cristão? É pequeno Cristo. É por isso que você foi convidado para ser santo.
porque o meu Cristo é santo. É possível, se você cuidar da sua vida cristã, dos dons espirituais que o Senhor te concedeu, as habilidades, sim, você consegue ser esse santo. É por isso que na palavra confronta bastante a gente, porque nós precisamos sair das trevas, que é Ele que nos tira, para a sua maravilhosa luz. Estava conversando com o apóstolo esses dias e estava falando sobre luz. Você foi chamado para ser luz. Mas se você só for luz, aonde tem luz, né? Responde aí para mim. Não vai fazer a diferença. O Senhor te chamou para ser luz, para você ser luz aonde tem treva, meu querido. Viu, Johnny? O Senhor te chamou para ser luz onde tem treva. É difícil? É. Porque a gente não quer mais estar na treva, gente. É uma treva estar na treva, não é? É ruim estar na treva. Não combina mais com a gente. Não combina mais com o meu estado, com a minha forma de viver em Cristo Jesus. Mas se eu brilhar apenas onde tiver luz, qual é a diferença? Nós precisamos brilhar aonde não tem luz. Ontem nós estivemos num lugar maravilhoso. Só tinha sol lá. Você que ficou em casa ficou debaixo de chuva. Tenho quase certeza. Só tinha sol lá. Lá foi lugar de brilharmos. Pasmem. Quem foi lá para brilhar, brilhou. Está vendo aí, né? Tudo brilhantinho. E o Senhor foi tão bom, tão bom, tão bom conosco. Sabe por quê? Só tinha crente. Até a música lá do palco era só de cristão. Não teve uma música que viesse nos contaminar. Porém, se tivesse música lá que fosse para contaminar, qual seria a nossa postura? Brilhar. Porque nós temos que brilhar nas trevas. Não compactuando com treva, nem pecando, nem fazendo o que eles fazem, mas brilhando. Vocês estão entendendo? É por isso que o Senhor te coloca lá na faculdade, no meio de um monte de fofoqueiro, para ver se tu vai ser contaminado, se tu vai ser fofoqueiro junto, ou se tu vai brilhar. É por isso que o Senhor te coloca lá numa empresa onde tem um monte de confusão, todo mundo querendo ser maior que o outro. E você precisa ser luz. Não precisa você competir com ninguém, porque quem te coloca em lugares altos é o teu Senhor. Está entendendo? Você não precisa competir com ninguém, brigar com ninguém, xingar ninguém, e nem ficar com seu coração preso em mágoas com alguém, gente. Nós somos luz. Nós somos luz. Luz brilha. Se você não está brilhando, vamos ativar hoje o seu potencial através dos dons. Então, hoje você está entendendo por que tu tem pastor, por que tu tem um apóstolo, por que tu tem uma apóstola, por que tu tem um líder,
Porque tu tem um líder lá te falando para você fazer o correto. Porque foi o Senhor que deu dons a essas pessoas para que tu te torne santo, meu amado. É para que você saia da coisa ruim e venha realmente a ser luz, a brilhar e também a ser santo. É por isso que o Senhor te trouxe até aqui, a esta igreja, porque Ele entende que você, santo, bem santinho, você vai fazer o que Ele quer que você faça. Porque o Espírito é o mesmo, é Ele que te conduz, é Ele que te capacita, é Ele que dá habilidade. Amém? Eu acredito nessa palavra que o Senhor deu para o Vantuir através do Lucas. Ele pode não, hoje, ele vai ter que gerir essa palavra, vai moer, talvez ainda está um pouquinho estrelado, não está descendo ainda como eu. Mas eu te vejo um pregador, meu filho. Desde quando você entrou aqui nesse lugar. É só você fazer o que tem que ser feito, ser ativado no seu potencial. Talvez você não seja tanto de púlpito, mas você é do meio dos seus amigos. Falar da verdade de Deus, falar dos propósitos de Deus, falar do que o Senhor faz na vida das pessoas. Aquela pessoa que você nunca imaginou que poderia ser mudado, é através de você que o Senhor vai falar. Que ele tem jeito. Só não tem jeito para a morte, meu querido. E para quem não quer. Quem não quer, é um murro na ponta de faca, não é não? Quem não quer? Mas se você quer, você vai ser ativado hoje em nome de Jesus. Amém? O que será que está nos impedindo de exercer essa habilidade que o Senhor nos deu? Que mentira que é que nós estamos acreditando como se fosse verdade. Às vezes nós lutamos contra vozes, contra mensagens que denigrem a nossa imagem, contra acusações. Eu vou falar uma coisa para você, amado. As acusações vêm do inimigo, mas ele usa as pessoas para acusar. Entendeu? A não ser que você tenha algum dom que ele te afronte pessoalmente. Mas a palavra diz que ele usa quem deixa. A palavra nos garante que o inimigo usa a quem dá lugar para ele. Se nós dermos lugar para ele, ele vai usar a gente. É possível? Se der lugar, sim. Mas eu sou cristão. Mas se der lugar, o inimigo vai usar. Mas eu sou profeta. Mas se der lugar, o inimigo vai usar. Entende? E às vezes, o inimigo está usando pessoas para te paralisar, para te travar. Às vezes tem pessoas que nas atitudes dela, ela te trava. E aí a gente fala assim, meu Deus,
como o meu coração estava peludinho, que eu não estava mais afim de ouvir desculpa, eu não vou fazer isso porque isso, não vou fazer por causa daquilo, não vou fazer por causa daquilo outro, enfim. E aí, a igreja precisando de servos que têm dons e a gente tendo que fazer sozinho. Tá certo isso, meu amado? Deus te deu dom, te deu habilidade, por que nós dois vamos trabalhar sozinhos nessa igreja com alguns que se disponibilizam para nos ajudar? Não, nós vamos ativar o potencial hoje de todo mundo. Cheguei lá diante da apóstola, que ela falou, guarda seu coração. Eu falei, então, eu acho que eu não guardei, está peludo, vamos lá, eu vou me confessar. Olha, apóstola, eu fiquei assim, assim, assim. Aí ela me olhou assim, Marinha. Ela me chama de Marinha, e eu amo. Marinha, mas não parece. Eu falei, não, não. Mas eu não quero ser enganadora. Não posso, apóstolo. Eu não posso enganar a igreja. Eu não posso enganar ao meu Senhor. Então eu vou pedir perdão. Primeiro eu peço perdão à senhora, como minha líder, que esse segundo semestre eu tapei os meus ouvidos para as desculpas. E eu quero confessar para a senhora que eu estava bem disposta a continuar assim. Mas eu fui para o congresso e, graças a Deus, eu sou obediente. Me custa, mas eu sempre fui obediente. Não é ego não, tá? Só estou dizendo que para ter as coisas boas de Deus, você precisa renunciar. Então, renúncia é ser obediente. E eu fui obediente. Naquele dia daquele congresso, eu fui pela graça de Deus. Eu não estava bem de saúde. E eu cheguei naquele congresso. Do início ao fim, o Senhor falou comigo, me resgatando. E quando eu cheguei no M12, eu falei, apóstolo, eu não queria, eu fui por obediência, mas foi o melhor dia do ano de 2025 para o Senhor me tirar da onde eu estava, querendo ficar, porque eu queria ficar. Estou falando para vocês, amado, aquilo que vocês passam, aí a gente passa, porque nós não somos diferentes de vocês, nós somos seres humanos. A diferença vai ser quando a gente deixa Deus agir na nossa vida e a gente precisa ser obediente, precisa ler a palavra, e a gente precisa orar e a gente precisa ouvir a Deus. Então eu me arrependi, pedi perdão a ela. E hoje, diante da igreja, eu peço perdão à minha equipe de 12, às minhas mulheres. Eu peço perdão a vocês, porque eu não queria ouvir vossas desculpas. Me perdoem. Assim como o Senhor me levou para o arrependimento, que eu pedi perdão à minha apóstola, peço perdão hoje à minha equipe, eu peço perdão hoje à minha igreja. Porque quem não foi para alguns lugares o ano passado, como o congresso, como a confraternização, é porque eu desisti de ouvir as suas desculpas. E eu não insisti. Sabe por quê? Quando a gente insiste, você dá um jeito. E você não perde o banquete de Deus. Quando a gente insiste para você ir em algum lugar, você não perde o banquete de Deus. E aí eu fico ao Congresso das Mulheres. Ah, tá bom, vai quem? Tá, essa vai, essa vai, essa vai. Tá bom, tá bom. Ah, essa aqui não vai não? Tá bom.
Não está bom. O Senhor me chamou para que nós fôssemos aperfeiçoados na plenitude, na unidade. Por isso eu peço perdão à igreja, se um dia eu deixei você faltar em alguma coisa. Você não vai mais faltar. Você não vai mais faltar. Ah, você vai me exigir? Não, eu vou pedir discernimento do Senhor. Se Ele falar, esse aí é filho do diabo, quer mentir, eu não vou insistir. Mas se o Senhor, porque Ele me dá o dom de discernimento, não é, Áquisa? Áquisa me perguntou umas coisas, eu falei, vou perguntar ao Senhor. E Ele vai me dar o discernimento. Se for para fazer, eu farei. Se não for para fazer, eu não vou fazer. E assim foi. Eu me posicionei diante do Senhor. Por isso que o Senhor está me ativando também para expandir. E eu quero te convidar hoje, amado. Você está com um papel, você está aí com um lápis, e você vai escrever. Eu não quero saber. Mas você vai escrever, se por um acaso tem desculpas ainda, escreva aí. Porque hoje você vai deixar de ser filho do diabo, você vai ser filho de Deus, 100%. Escreve. O que é que está te impedindo? Você se sente atado? Você se sente indigno? Ou acusado? Ou não está se sentindo preparado? Escreve aí nesse papel o que é que está te impedindo de você ser ativado nos seus dons.